melhorou bem agora o visual do programa, Enéas. Olha só. Só tem eu aqui no campo para estragar, mas o resto ficou uma beleza. Abigail Williams, ou De Onde Surge o Ódio? Tem uma interrogação no final. Natália, tudo bem? Como não coube o nome de vocês lá, acho que uma podia apresentar a outra. Você se apresenta ela, por exemplo. Esta aqui é Bárbara Lins. Bárbara Lins. Da Companhia Ato Reverso e do espetáculo. Tá. Você apresenta ela. Essa aqui é a Luana Gregory, também Luana Gregory. atriz no nosso espetáculo. Muito bem! E você apresenta a Natália. E essa é a Natália Vanilha, nossa diretora e atriz. Muito bem! Como é que chama a companhia? Ato Reverso. Ato Reverso? Por que Ato Reverso? Um ato de trás para frente. Reverso. Quer dizer, vamos bagunçar esse ato, vamos ver de trás para frente. Vamos descobrir. Legal. Ou um ato reverso, um ato avesso, um ato... Rebelde, né? Rebelde. Legal. Pode ser, desobediente. Abigail Williams, quem é essa garota? Essa Abigail Williams? Abigail Williams é uma personagem, originalmente, do texto As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Do Arthur Miller. Nada mais, nada menos do que aquele clássico do Arthur Miller, As Bruxas de Salem. Né? Exato. Que me parece que é baseado num fato real, não é não? Aconteceu isso lá numa região dos Estados Unidos e tal. É uma história muito conhecida, né? Um grupo de mulheres que é tido como feiticeiras e tal. Fala um pouquinho desse enredo, para depois vocês contarem como é que vocês transformaram isso no espetáculo de vocês, né? Na nossa Abigail. Na sua Abigail. Quem fala? Nas nossas Abigails. As nossas Abigails, que são múltiplas. Sim, a caça às bruxas aconteceu realmente em Salem, em Massachusetts, né? Massachusetts. Exatamente. E a Abigail foi uma dessas meninas que foi a líder, digamos, dessas acusações. Acusadores. Exatamente. Começou a acusar essas mulheres de bruxaria e de ter impacto com o demônio. E aí o Miller conta essa história, né, com o olhar dele, com a dramaturgia dele, versão dele, e a gente também questiona um pouco a forma como o Miller conta essa história. Por isso que a gente fala que é livremente inspirada no Miller. Esse texto é de 1950, por aí assim, eu acho. Quando ele escreveu na década de 50, ele queria fazer um paralelo entre este fato que aconteceu que estava acontecendo no século XVII com a perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Porque houve uma época nos Estados Unidos em que houve uma perseguição muito grande, inclusive na classe artística, ou principalmente talvez na classe artística, né, onde se acusava as pessoas, fulano e tal, é comunista, não sei o quê, e o cara era banido, né? Não, e aí a gente começou a pensar, né? Quais são as perseguições que a gente vive hoje? Porque houve uma época, ou ainda vivemos em tempos de perseguição, né? E quem é que a gente persegue? Sempre vivemos em tempos de perseguição, não é? Será que não? Eu acho que sempre há algum tipo de perseguição no ar. Tem sempre alguma coisa rolando, né? Assim, alguns momentos ela se exacerba, em alguns momentos retrai um pouco, mas há sempre essa coisa. Aos artistas? Não, no geral. Né? Há sempre algum preconceito que gera uma... Um dos temas que a gente fala muito na companhia é sobre a barbárie, né? Desde o nosso primeiro espetáculo. E uma das coisas que vale ressaltar, né? Que essa é a segunda peça que parte do mesmo tema, querendo discutir justamente a barbárie. Qual era a primeira? A primeira chama Maria Inês, ou O que você mata para sobreviver. O que você mata para sobreviver. Você é bom nisso, vocês são boas de nomes, né? Sempre uma mulher e uma pergunta. Então, não somente de nomes. Não só de nomes. Boas artistas. Mas continua. Então, mas esse tema da barbárie, então, já é o segundo espetáculo que vocês... Sim. E aí a gente começou a pensar como que a história é uma história repleta de violência, né? A história do mundo, a história da civilização. A história que a gente estuda nos livros de história, né? E que a gente vive na pele também, no dia a dia. Quer dizer, o homem é um ser violento, né? E é um ser que tá... enfim, acho que a Abigail traz um pouco isso, essa questão... É um ser que é violento e que delata o outro e que está sempre procurando culpar ou responsabilizar o outro por algo que muitas vezes diz respeito a todo mundo, né? Exatamente. E aí acho que a Abigail fala muito desse lugar da culpa, né? Porque em Salem era um povoado protestante. E o fundamentalismo religioso foi uma das coisas que proporcionou
e legitimou a violência naquele contexto. Tá. E aí a gente começou a pensar quais são os pensamentos fundamentalistas Hoje em dia. que proporcionam e legitimam atos de violência. Tá. Tanto violentas concretas como violências metafóricas. Agora, como é que isso aparece, vamos dizer, como histórias? Né? Eu vou assistir a peça, vamos dizer, tem uma história que vai ser contada. Que história é essa que está sendo contada? A gente tem... Olha, gostei do olhar dela. Passar a bola. A gente tem uma linha que é a história da Abigail. Então, assim, a peça original, As Bruxas de Salem, ela não dá tanto enfoque para Abigail como a gente. Tá. Ela se concentra mais na figura do João Proctor, que é um dos outros personagens. Só que a gente percebe que toda a história foi movida pela Abigail. Então, Vocês botaram uma lente de aumento na a Abigail, gente botou então. uma lente de aumento. Ampliou. Isso. E transformou a peça nela, a partir dela, a partir das vivências dela, das experiências dela, da formação que ela teve e do que aconteceu com e a partir dela na história. Então, temos essa história que é ficcional, a princípio, e também a gente tenta trazer, a partir da história dela e a partir do que a gente aprendeu sobre a peça, os paralelos com histórias da realidade. Então, coisas que a gente viu nas manchetes de jornais. Contemporâneas? Contemporâneas. Casos que também são de barbárie e são inseridos junto com a narrativa da Abigail. Tem coisas que são assustadoras, desculpa, né? Imagina. Eu não sei se vocês lembram, teve um caso aí, onde foi? Cubatão, Praia Grande, não sei. Da uma mulher apedrejada saindo do terreiro. Foi uma das primeiras notícias, acho, que quando a gente leu... Assim, tem várias, né? É uma barbárie. É um sufoco fazer essa peça. E é uma coisa muito próxima disso, né? Foi ela! Foi. Ai, todo mundo... E a gente começou a pensar isso, como que as pessoas se unem para odiar alguém. Exato. Ou se unem para odiar um símbolo ou um ídolo. Como é difícil né? você juntar as pessoas para amar alguém. E como é fácil você juntar as pessoas para odiar alguém. Não, as pessoas se juntam para falar mal umas das outras, né? E aí a gente começou a estudar... E esse falar mal, se for trabalhado, ele gera o ódio mesmo, né? A gente começou a pensar o que é essa disseminação desse pensamento fascista no cotidiano. E aí, tanto é que um dos livros que a gente leu no processo é Como Conversar com Fascista, da Márcia Tiburi. E que ela fala... E ela fala justamente desse... que a conversa e falar sobre isso talvez seja um primeiro passo para a gente ter uma guerrilha do cotidiano. Ela diz que a fala é um modo de resistir, né? Porque ela começa dando o exemplo... Não no livro, uma vez eu ouvi ela falar isso. Dando o exemplo de que ela, assim como qualquer outra pessoa, está acostumada com aquele almoço de domingo, que ouve aquele parente ou aquela pessoa que você ama muito, porque é uma pessoa próxima a você. Da tua família, é um familiar, mas que vai e fala... aquela coisa horrorosa, sabe? Aquele preconceitozinho, aquela homofobia, aquele machismozinho que tá ali, né, no cotidiano, que tá na nossa cabeça e que a gente vai... E quantas vezes a gente não engole a comida seco, né? E quantas vezes a gente não ouve, justamente porque às vezes é alguém que tá muito perto da gente, a gente não sabe como reagir. E aí, e como que isso vai também, né, se disseminando, né, na nossa vida? Como e que aí isso vai tenta não criar um clima, né, um clima de estranhamento e aí acaba escalando. E aí ela fala justamente que o movimento devia ser o contrário, o movimento deveria ser... Bota pra fora logo de uma vez, questionar né? e conversar sobre, né? E acreditar que a conversa também, né, pode ser um espaço de transformação de fato. Porque muitas vezes a gente conversa sem de fato conversar, a gente tá vivendo ou sem de fato ouvir. Sem de fato ouvir. E a gente está vivendo uma época onde se conversa muito pelas redes sociais, né? O que é completamente diferente. Né? Outro nível de relacionamento, outro nível de conversa, outro nível de diálogo, né? Muitas vezes você diz coisas no Facebook, por exemplo, que você não diria para a pessoa. Sim, mas como está ali, você está... uma espécie de um anonimato, não anonimato, mas você não está presente, né? Você não está olhando no olho da pessoa. Você tem coragem de dizer coisas e essas coisas se disseminam também. Totalmente. A gente traz essa questão também muito forte no espetáculo, de como as redes sociais potencializam ou proporcionam um espaço fértil para a disseminação do ódio, assim. Como é mais fácil falar quando você não está falar e olho julgar, a olho, né? e julgar. Aí às vezes eu fico pensando, será que você conhece melhor as pessoas quando vê o que elas dizem no Facebook?
Às vezes eu fico pensando nisso. Eu Espero que não também, mas às vezes assim, me fico eu espero que seja Pô, mas esse cara falou isso, escreveu isso. Ai, caramba, nunca imaginei que ele fosse... Espero que não, mas às vezes dá uma Mas decepção. às vezes dá, né? Exatamente. Quantas amizades não terminaram depois dessa polarização política, quando você descobre que aquela pessoa que você Esse cara não é mais meu amigo. Exatamente. Agora tem uma coisa curiosa também na peça de vocês, quer dizer, Abigail são várias, né? Sim. Essa é uma característica que já vem desde o nosso trabalho anterior também. Quer dizer, várias atrizes, as 3 atrizes da peça fazem Abigail. Sim. Em Maria Inês também éramos 4 Marias. Inês? 4 Marias. 4 Marias. Isso possibilita, vamos dizer, dar visões diferentes do personagem? Ou como é que vocês encararam isso? Vamos dizer, por que essa ideia de vários personagens fazerem? Várias atrizes fazerem o mesmo personagem? Uma olha para a outra. Eu acho que tem muitos porquês. São. Mas vou tentar organizar. Acho que um dos porquês é porque a gente, sempre que começa a trabalhar, a gente pensa em um processo criativo onde cada um possa colocar o seu ponto de vista. No modo como atua, no texto que diz, no modo como a gente pensa a organização da cena. E isso é uma das coisas. E aí, quando a gente compartilha a mesma personagem, é um espaço, assim, amplo, onde, de fato, cada uma pode falar o que pensa dessa trajetória dessa personagem. Como aquilo reverbera em mim, como reverbera na Bá e na Lu, assim. E a gente pensa que essa multiplicidade pode tornar bem mais complexa essa figura, porque, no fundo, são sempre leituras... Ela não é claramente definida. Sim. Não é, e a gente sempre constrói a leitura em arte. Na cena, a gente sempre constrói a leitura. Pode ser a leitura do diretor, do ator, do dramaturgo, não importa. A leitura é de uma pessoa. E vocês não se policiam, para que a sua Abigail não seja... Você não pegue coisas da Abigail dela para usar na sua? Ou isso pode, não, isso é legal também? É bem livre, porque eu acho que, na verdade, isso é favorável para nossa criação. Não mexe na minha Abigail! Não! Tem coisas que são, né, muito particulares. Sim. Mas eu acho que a contaminação é uma coisa boa também. Legal, né? Porque e a gente se é uma ajuda. troca, né? né? A gente se ajuda muito, assim. É muito prazeroso, na verdade, essa coralidade, assim, porque às vezes eu me surpreendo, nossa, a sua Abigail faria isso, tipo, a minha não. Nossa, eu nunca tinha pensado na Abigail desse jeito, que legal. E eu acho que é interessante pro público também, porque ele consegue se enxergar em uma ou em outra Abigail. Assim. Isso é outra coisa que para mim sempre foi muito importante nessa questão da coralidade, que daí você tira a imagem de que aquele personagem é um indivíduo e traz para uma questão da coletividade. Então não é que é uma pessoa, é que são várias, é que somos nós, é que são vocês. E você pode ser quase Abigail como se fosse em algum ícone, momento. né? A Abigail é um ícone. Isso, né? vira E uma um alegoria. ícone que a gente pode assumir em qualquer momento da nossa Exato. vida. Você pode assumir uma postura de Abigail e pode deixar de ser. Estou me sentindo tão Você Abigail pode hoje. assumir. Mas é bem isso mesmo. Tem umas fotos aí. Vamos colocar umas fotos. Não estamos falando do Abigail Williams, ou de onde surge o ódio. Olha lá, a acusação. Olha lá. Estou vendo que vocês fazem lá no Tendal da Lapa, que é um espaço alternativo, vamos chamar assim, um espaço não convencional, vamos dizer, né? Sim. E muitas vezes requer uma iluminação especial também, né? Vocês têm uma luz especial ali, não tem? É. Eu vejo que são sempre... Tem muita sombra, tem muita... Essas fotos, elas são do ensaio, né? E aí a gente tá... A nossa luz da peça, oficialmente, só vai saber quem for assistir. Entendeu? Porque... Hoje ela tá Abigail. Mas de fato, assim, porque o espaço do Tendal, na verdade, é um galpão. É um galpão. E a nossa peça, ela funciona em corredor. Então a cena acontece no meio e temos públicos nas duas laterais. Aí tá todo mundo acusando todo mundo, né? O nosso iluminador, que é o Robson, ele exatamente pensou numa iluminação que se encaixasse no nosso espaço cênico. Perfeito. Legal. Tem isso mais traz- fotos? São as 3 em cena o tempo todo? Quase o tempo todo. Praticamente. Praticamente. Somos nós 3 e 3 atores. E 3 atores. Sim, os meninos. Vocês não tiraram foto deles, é isso. Né? Não. Eles não foram no dia das fotos. É que Vocês não vieram, chegou sem foto. Tem uma questão na peça, eu acho, que acho que tem até o porquê que viemos nós, assim. E que os meninos estão muito com a gente, assim. Fazem absolutamente. Que é, quando a Bá começou a falar da Abigail do Miller,
quando a gente lê o texto do Miller, ele é incrível, assim, você lê, você fica apaixonado, porque o Miller escreve super bem. Não pula, né? A história, dentro da história. te chama, você, nossa, que legal, quero saber o fim. Só que, quando a gente leu, a gente percebeu que a gente tinha raiva da Abigail, depois que a gente lia a peça. E que o Miller, ele, como um bom dramaturgo que sabe o que está fazendo ali, ele cria um jogo dramático que estimula o conflito entre Proctor, Abigail e Elizabeth. Elizabeth é a esposa do Proctor, que é traída. De modo que a Abigail, ela vira quase que uma bruxa no final. Ela própria é a bruxa. Porque ela que é a pessoa responsável por todas aquelas mortes que disparou aconteceram. todo aquele... Sim. E ele proporciona isso na gente. E aí a gente começou a pensar qual é a visão deste homem que escreveu sobre esta personagem que é uma mulher. E quantas vezes, né, a maior parte, né, se você for estudar a história do teatro, você só estuda, a maior parte das vezes, autores masculinos, né? Muito embora também tenha dramaturgas mulheres. E aí a gente começou a pensar sobre isso, que é sempre o ponto de vista de um homem sobre uma mulher. E quando que uma mulher vai contar a história dela mesma, né? E qual que é o olhar que a gente pode lançar para Abigail? Então tem uma questão feminina e feminista na peça que eu acho que é muito forte também. Que muito embora Abigail ela seja essa personagem que tem essa guinada, ela é uma mulher. E a gente quer entender que contexto é esse dessa mulher. Essa, que contexto é esse que ela agiu. Legal, vocês estão fazendo lá no Tendal da Lapa. Que dias que é? Os sábados. Sábados e domingos. Sábados e domingos. Sábado às 8, domingo às 7 da noite. Estreia esse sábado. Vai estrear agora? Você já vai fazer. Nervosa? Estreia esse sábado. Foi estreia nesse sábado agora. Tendal da Lapa, ali na rua Guaicurus. Isso. É o Centro Cultural da Prefeitura. É um Centro espaço Cultural da Prefeitura. público, a peça é gratuita. A entrada é gratuita. Sim. Né? E vocês ficam lá até 16 de abril, é isso? Exatamente. Então, sempre aos sábados, às 8 da noite e domingo às 7. É bom chegar um pouco antes e tal, né? Porque... Sim. A gente libera a retirada dos ingressos uma hora antes. Então, legal. é aconselhável chegar cedo. Meninas, obrigado por vocês terem vindo. Obrigada Parabéns pelo a trabalho que vocês estão fazendo. Ansioso para Vem ver vocês lá. Esperamos lá. Sim. As Abigails. Opa, quase que eu caí. Tchau, linda. Tchau. Obrigada. Obrigada. Sucesso para vocês lá. Amém. Pra nós. Merda nessa estreia.